corações, sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos corações. Paz de Jesus, irmãos e irmãs, sou Fábio André, coordenador arquidiocesano do Ministério de Fé e Política da RCC de Salvador. Dando continuidade à nossa série 5 minutos de doutrina social com o Ministério de Fé e Política, hoje nós vamos abordar a questão de número 218 do DOCET. E a pergunta: por que é legítima a resistência por razões de consciência? E a resposta do DOCET: nenhuma ordem legal ou política pode jamais pretender ter para si a responsabilidade última. A responsabilidade da consciência ultrapassa o horizonte do poder político. Ninguém pode ser obrigado a alguma coisa que contradiga diametralmente as suas convicções profundas. Isso começa na recusa do serviço militar e vai até a questão: é legítimo matar um governante formalmente eleito? Grandes autores cristãos, como Santo Agostinho e São Tomás, respondem afirmativamente, mesmo se com enormes reservas e sob cláusulas e condições extremas. Então, essa questão de objeção de consciência é algo assim, né, realmente discutido e complexo, e o DOCET aqui traz de forma muito resumida. Então, eu vou pegar aqui para a gente poder aprofundar um pouco mais essa questão. Eu vou pegar o próprio compêndio da doutrina social, para a gente ver essa questão como ele cita lá. Então, o número 399 nos fala: o cidadão não está obrigado em consciência a seguir as prescrições das autoridades civis se forem contrárias às exigências da ordem moral, aos direitos fundamentais das pessoas ou aos ensinamentos do Evangelho. As leis injustas põem os homens moralmente retos frente a dramáticos problemas de consciência. Quando são chamados a colaborar em ações moralmente más, têm a obrigação de recusar-se. Além de ser um dever moral, esta recusa é também um direito humano, basilar, que precisamente porque tal a própria lei civil deve reconhecer e proteger. Quem recorre à objeção de consciência deve ser salvaguardado não apenas de sanções penais, mas ainda de qualquer dano no plano legal, disciplinar, econômico e profissional. É um grave dever de consciência não prestar colaboração, nem mesmo formal, àquelas práticas que, embora admitidas pela legislação civil, contrastam com a lei de Deus. Tal colaboração, com efeito, nunca poderá ser justificada, nem invocando o respeito da liberdade alheia, nem se apoiando no fato de que a lei civil a prevê e exige. A responsabilidade moral pelos atos efetuados, ninguém poderá jamais subtrair-se. Sobre esta responsabilidade, cada qual será julgado pelo próprio Deus. Continuando isso, né, aqui no número 400 do compêndio. Reconhecer que o direito natural funda e limita o direito positivo significa admitir que é legítimo resistir à autoridade caso esta viole grave e repetidamente os princípios do direito natural. São Tomás de Aquino escreve que se deve obedecer na medida em que a ordem da justiça assim o exija. Portanto, o fundamento do direito de resistência é direito de natureza. Então, fica aqui muito claro que, justamente como a gente tinha falado na questão anterior, esse direito, né, nós temos de objeção de consciência, não temos que cumprir qualquer lei, mesmo que seja dito por um superior hierárquico, mas a gente tem que ver justamente a moralidade daquela lei. Então, como a gente tinha falado antes, né, Santo Agostinho entra nessa questão, São Tomás de Aquino entra nessa questão justamente para verificar se realmente aquela lei pode ser aplicada, né, naquela circunstância específica, porque uma determinada lei ela pode, em certos casos, não ser aplicável, certo? Ou seja, ou vai acabar gerando uma injustiça, em vez de ser uma justiça, vai acabar gerando injustiça. Então, cabe ao juiz também verificar isso. Claro, essa questão de objeção de consciência não é, como eu falei, não é simplesmente porque eu acho assim, um assado, mas justamente tem que ser alguma coisa bem fundamentada. E aí, né,
porque tudo que a gente faz tem consequências. Às vezes a gente fala, não, mas porque é minha liberdade, eu posso fazer isso, ou fazer aquilo, ou deixar de fazer isso, ou fazer aquilo. Mas a liberdade da gente termina onde começa a liberdade do outro. Na verdade, a liberdade é ligada à dignidade da pessoa humana, mas também nós temos o princípio do bem comum. Ou seja, temos que agir para o bem de todos. Não é simplesmente pensar na minha liberdade, no que eu posso fazer, deixar de fazer, mas também pensando na coletividade. O que é bom para a coletividade? Então, muitas vezes, a gente tem que renunciar a algumas coisas. E por isso que também o Estado tem alguns direitos, certo? E aí no número 402 vai justamente dizer: para tutelar o bem comum, a legítima autoridade pública deve exercitar o direito e o dever de infligir penas proporcionais à gravidade dos delitos. O Estado tem, pois, o dúplice dever de reprimir os comportamentos lesivos dos direitos do homem e das regras fundamentais de uma convivência civil, assim como de reparar mediante o sistema das penas a desordem causada pela ação delituosa. Então, em resumo é isso, né? Tive que perceber bastante resumido, mas acho que deu para a gente compreender essa questão da objeção de consciência. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe, comente, divulgue nas suas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube da RCC Salvador. Deus te abençoe. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão.